a Deus, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, com a mais doce paz do nosso Senhor Jesus, amém? Quem dá glória a Deus, aleluia. Mais uma noite na casa do nosso Senhor, que maravilha. Meus queridos irmãos e irmãs, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nesse momento, vamos clamar ao Senhor em alta voz, viu? Em alta voz, clamar a Deus, entregar tudo perante o altar do Senhor, uma oração de libertação, uma oração de renovo nesse momento. Mas a igreja tem que abrir a boca para orar bem alto. Vamos orar então, nada de ficar quietinho, não. Finge que o teu irmão não está aí do lado, e liga teu pensamento com Deus, porque nós vamos falar com o Altíssimo agora. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Oh, glória, 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 glória a Deus. Vai dando glória, aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, glória, glória, glória a Deus. Meu Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor. Vai perdoando, ó Pai, os meus pecados, as minhas mazelas. Perdoa os pecados das minhas irmãs, dos meus irmãos, Senhor. Obrigado porque mais uma noite o Senhor nos sustentou. Oh, glória, 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 glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, nessa noite, queima, queima, queima toda obra de Satanás, todo preparado do inimigo contra essa pessoa. Sai, 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 fúria do inimigo, sai, sai dessa casa, sai dessa família, sai, 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 sai depressão, sai desânimo, sai frieza espiritual. Oi, canta lá, passeio, vai sair da glória, todo retaliação de Satanás contra esta pessoa, impedimento, fúria do inimigo agora, sai, 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 sai opressão, sai, ó meu Deus, manda fogo, fogo dos altos céus para repreender esse desânimo, repreender essa frieza espiritual. Sai agora, para trás, Satanás, para trás, pelo sangue de Jesus Cristo. Sai, 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 sai todo mal, sai todo o peso de Satanás. Oh meu Deus, essa pessoa que está presa, Senhor, nos vícios. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Oh meu Pai amado, opera nessa noite. Glória, 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 glória a Deus. Expulsa a mão da tua casa, igreja. Expulsa esse mal que tem afligido a tua vida. O Senhor dá autoridade pelo sangue dele para você orar e repreender os pensamentos mal. Sai dessa mente, sai, sai desânimo, sai, sai, sai da tristeza, da ira, da raiva, sai, 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 sai pensamento de desânimo, de desistir da obra de Deus, sai, 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 sai pensamento do suicídio. O sangue de Jesus tem poder. Oi, anda lá, sai, 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 obra contrária. Ó meu Deus, nós oramos agora, crendo no teu poder, crendo na tua misericórdia. Deus amado, queima, queima, queima essa enfermidade maligna, aonde estiver agora, uma enfermidade alojada no corpo dos meus irmãos, das minhas irmãs. Nessa noite é a noite da cura, do renovo. Sai, 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 sai enfermidade, dor de cabeça, úlcera no estômago. O sangue de Jesus te queima. Sai toda obra contrária, todo preparado do inimigo para matar essa pessoa agora. O sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder. Sai, sai, sai. Oh meu Deus, usa os meus irmãos da profecia, usa as minhas irmãs, Senhor meu Pai, os meus
vício na maconha, sai vício na bebida. O sangue de Jesus tem poder. Sai obra maligna, sai obra de feitiço, magia negra. Ele canta, lavaste, cantarabai. Ele anda, ó meu Pai amado, lança por terra essa barreira, essa muralha que atrapalha essa irmã, que atrapalha esse irmão. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Sai, 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 sai dessa mente, sai desse coração, dessa vida agora. Todo mal, toda anarquia do inimigo que está lá dentro daquela casa, o sangue de Jesus te queima. Estende a mão para tua casa, meu irmão, estende a mão para tua casa, minha irmã, e vamos clamar, porque todo mal sai agora desse lar, sai agora daquele quarto, daquela cozinha, daquele homem. Sai, 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 sai dessa mulher. Meu Deus, queima, queima, queima toda feitiço que foi feito na porta daquela casa para haver discussão, para haver divórcio. Sai agora, Satanás, bate em retirada pelo sangue de Jesus. Oh glória, glória, glória a Deus. Oh glória, glória, glória a Deus. Meu Deus, nós oramos agora. Tira todo impedimento, todo atrapalho. Meu Deus, queima, queima, queima toda obra de inveja. Ó Senhor, vê essa pessoa que, Senhor, perde os cabelos, que passa mal de tanta inveja. Queima, queima, queima esse olho gordo, esse mal olhado. E o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, lança por terra todo impedimento que impede essa pessoa de ler a Bíblia, que impede essa pessoa de orar. O sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder. Oh meu Deus, renova a força dos teus servos nesta noite, dando força, graça, renova a força das tuas servas, Senhor meu Deus, que depois, ó Pai, desse grande clamor, eles venham ver a diferença. Sai, 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 peso maligno, sai, todo atrapalho, toda emboscada que foi feita contra a vida desse jovem, que foi feita contra a vida dessa pessoa agora. O sangue de Jesus tem poder. Oh meu Deus, garante a vitória para o teu povo. Renovo, Senhor, renovo, renovo, Senhor, renovo. Oh glória, glória, glória a Deus. Vai glorificando, vai adorando o nome do Senhor, porque Ele é santo, santo, santo. Oh meu Deus e meu Pai, destrói, Senhor Jesus, toda palavra contrária contra esta pessoa. Sai maldição, sai, sai espírito maligno, espírito da inveja, espírito do cansaço. Sai, 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 toda fadiga mental, toda fadiga espiritual agora. O sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder. Sai dor de cabeça, sai gripe, sai, 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 dor no joelho, dor na perna, no pé. O sangue de Jesus tem poder. Oh glória, glória, glória a Deus. Abre teu coração no Senhor nessa noite e deixa Ele falar contigo. Ele canta lá, Pai. Ah, Senhor Jesus, fala mesmo ao coração desse homem, fala mesmo ao coração dessa mulher. Consola, Senhor, essa pessoa que está tão cansada, que está aflita, ó Pai, de tanto padecer perseguição, de tanto pelejar, Senhor. Mas nessa noite, peleja pela tua igreja, peleja por essa irmã, peleja por esse irmão. Sai, 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 todo o poder das trevas, toda obra contrária. O sangue de Jesus tem poder. Toda obra feita lá naquela encruzilhada, sai, Satanás, sai, sai, Satanás, sai. O sangue de Jesus tem poder. Oh meu Deus, esse espírito maligno que recebeu para tirar a paz dessa pessoa, para jogar esse irmão na loucura, o sangue de Jesus te queima. Sai, 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 sai agora. Oh meu Deus, queima toda obra maligna feita naquele cemitério,
sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder. Senhor, toca, meu Pai, toca no teu povo com uma unção, Senhor Jesus, que o teu povo venha sentir o renovo, venha sentir, Senhor Jesus, a tua presença nesse momento de oração. Oh, glória, glória, glória a Deus. Senhor, nós clamamos pelos irmãos, pelas irmãs de longe, Senhor, alcança a cada familiar, a cada família, glória. Sai, ira, sai contenta, e o sangue de Jesus tem poder. Oh, meu Deus, abre entendimento de cada um nessa noite, usa-me conforme a tua vontade, e fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Aleluia. Pega a palavra do Senhor nesta noite, que nós vamos ler ela em 2 Crônicas, capítulo 20. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos na casa do Senhor. Aleluia. Só de você ter chegado aqui nesta noite, você já é um vencedor, uma vencedora, porque Satanás ele luta para nós não chegarmos até aqui, mas maior é o nosso Deus que está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver em 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo de número 15. Graças a Deus. Aproveitando que os irmãos estão procurando, vou dando os avisos da casa do Senhor. Terça-feira, culto de doutrina. Nosso pastor vai estar ministrando a poderosa palavra do Senhor. Quarta-feira, culto em prol da Fundação Reviver e Círculo de Oração. Sexta-feira, culto da libertação, nesta campanha poderosa, a campanha do Salmo 91, a proteção divina para a sua vida. Domingo, culto da família, culto especial em prol das famílias, onde nós temos a escolinha O Pequeno Galileu. Na segunda-feira temos oração também na igreja. Quem quiser vir é das 8 às 9 da noite. Nós estaremos aqui orando para a glória de Deus, amém? Juntamente com o nosso pastor Henrique, que estará junto aqui com a gente orando pela sua vida. Então, compareça, porque a oração é a chave da nossa vitória, amém? Todos encontraram a palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo 15. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficais parado, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória a Deus. Até aqui a palavra de Deus. Senta e bate uma palma de vitória para a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso o nosso Deus. Nós vemos, meus queridos irmãos e irmãs, que essa é a resposta do nosso Deus para o Josafá, para Josafá. Essa foi a resposta dele, para que Josafá e o seu exército não temesse, porque Deus iria ser com eles na batalha. Mas antes de Deus decretar a vitória para a vida de Josafá, para aquele povo de Israel, houve algumas coisinhas antes que foram necessárias acontecer para que Deus desse a vitória para o povo. Aleluia. E nós vamos ler que a Bíblia fala que sucedeu um tempo e o
os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Mas vieram algumas pessoas e avisaram ao Josafá que eles vinham contra ele, e que não vinham pouca gente não, mas que vinha uma grande multidão contra Josafá. E eles chegaram e falaram que era além do mar da Síria, e que eles já estavam em Hazazon Tamar, que é em Gede, ou seja, já estavam ali perto, por ali. E eles vieram avisar a Josafá o que estava acontecendo, porque o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. Ele não deixa nada acontecer na nossa vida sem nos avisar primeiro. Deus, Ele sempre nos avisa, nos alerta das coisas que hão de acontecer. Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele predizia já a sua crucificação, porque o Senhor já estava preparando os discípulos, e também para que depois todos creiam nele e tenham a vida eterna. Então era necessário que Jesus predizisse a sua morte e a sua ressurreição. Então nós vemos que o próprio Senhor usou aquelas pessoas, porque a Bíblia não diz quem foram, mas no versículo 2 diz: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão além do mar e da Síria, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Ou seja, Deus usa pessoas para nos avisar. Usa às vezes um irmão para corrigir, para falar: se prepara, porque o Senhor diz que vai vir uma peleja, que vai vir uma tempestade. Ou às vezes Deus te dá um sonho, Deus fala através da palavra dele. O nosso Deus, Ele tem várias formas de nos alertar as coisas quando vão te acontecer. E Ele faz isso para que nós nos preparemos em oração e em jejum, e que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. E nós vamos ver isso muito claro na palavra do nosso Deus, porque nós vemos que se não fosse a permissão de Deus, ninguém iria lá avisar Josafá. Deus concedeu e permitiu aqueles homens irem até Josafá avisar o que iria acontecer. Então, aqui logo no começo da palavra do Senhor, nós vemos o cuidado de Deus, porque quando você tem Deus na sua vida, Ele não vai fazer nada sem te avisar antes. Ele vai usar alguém para falar contigo, vai usar a palavra dele, mas para isso nós temos que estar o quê? Ligados. O nosso pensamento tem que estar ligado com Deus, temos que estar orando sem cessar. Ai, irmã, mas dobrar o joelho lá no meu trabalho e começar a dar glorioso Deus, eterno Pai, fica muito difícil. Mas ora em espírito, vai lá, faz o teu trabalho e vai orando, pedindo graça para Deus. Está em casa, lavando uma louça, ora a Deus, louva ao Senhor em todo momento. Não deixa de buscar Ele, porque Ele não deixa você só em nenhum momento. Aleluia. E nós vamos ler aqui no versículo 3 que Josafá, ele temeu, porque é normal nós temermos. Muitas das vezes nós tememos em fazer a obra de Deus, em tomar uma posição de se entregar ao Senhor, muitas das vezes de tomar uma decisão em casa, dentro da família. E Josafá temeu diante daquela notícia, e assim como muitos temem com a grande notícia que vai ser quando começa a falar de Jesus, a pessoa já crê, já diz: meu Deus, Jesus vai voltar? O que é isso? Não volta nada. A pessoa já começa a dar desculpa, já começa aquele suador. E aí tem gente que teme assim. A diferença é que as pessoas que têm medo ali da vinda de Jesus, muitas delas não fazem igual Josafá. Porque Josafá, o que ele fez? Ele temeu, mas ele se pôs a buscar
Senhor. Ele apregoou um jejum, ou seja, ele falou: ó, vocês tudo vão jejuar e orar, porque está para vir uma grande multidão. E aqui nós lemos que Josafá, ele temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Ele não deixou o medo paralisar ele. E assim nós não devemos deixar o medo nos paralisar. O medo de louvar a Deus, de falar Jesus chama no trabalho, na escola, na faculdade, na família. Nós não podemos deixar o medo nos atrapalhar de tomar decisões. Não devemos, mas antes de tomar a decisão, nós devemos nos pôr a buscar a Deus, tanto em jejum quanto em oração, aleluia, porque antes de Josafá pregar o jejum, ele buscou a Deus, porque nós lemos: pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá, ou seja, ele buscou o Senhor e depois apregoou o jejum em todo o Judá, falou: todo Judá vai jejuar, jejum. E aqui nós lemos que todo Judá se ajuntou para pedir socorro a Deus, e também todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. A Bíblia diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eles escolheram bem, eles escolheram a melhor parte, eles escolheram certo, eles escolheram buscar o socorro do nosso Deus, aleluia, porque eles sabiam que era só o Senhor para ajudá-los naquela situação. Aleluia. Quantos aí que vão buscar o socorro nos vizinhos, que vão buscar socorro no irmão, na irmã, no pastor, mas esquece de perguntar, esquece de buscar a presença de Deus, porque é Ele que te socorre. A Bíblia diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia, clamei ao Senhor e Ele me socorreu, livrou-me de um lago profundo, de um charco de lodo. Aleluia. O Senhor, Ele quer que nós buscamos a Ele. Ele nos avisa, nos alerta de algo que vai acontecer, não para que nós ficamos com medo, mas sim para que nós nos colocamos a buscar a Ele. E assim também com a vinda, com o arrebatamento do Senhor. O arrebatamento, ele não tem sinal, porque arrebatamento é algo que tirado de súbito assim. Mas a segunda vinda de Jesus, ela tem sinais, que é guerras, rumores de guerras, é filho contra pai, pai contra mãe, é tudo uma guerra só, tudo briga, desavença, é as coisas que nós estamos vendo hoje em dia. E assim o Senhor nos alerta pela palavra dele, que ele vai voltar, e que ele vai buscar um povo especial, zeloso, de boas obras. E o Senhor nos avisa isso, não para nós nos ficarmos com medo, mas sim buscarmos a Ele enquanto ainda há tempo, igual Josafá e Judá fez quando veio a notícia. Eles se colocaram em jejum, eles se colocaram a clamar a Deus, aleluia. E então Josafá, ele se colocou de pé na frente de todo aquele povo, na presença do Senhor, na casa de Deus, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e ninguém há que possa te resistir. Então nós vemos que Josafá começou louvando a Deus antes de pedir algo. Josafá falou que na mão deles, nas mãos daquele exército, não tinha força para vencer aquele inimigo. Mas quem é que pode vencer ao nosso Deus? Ninguém, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Muitas das vezes essa guerra que você está passando, essa luta no trabalho, em casa, na família, aonde
quer que seja, até mesmo luta interna, porque a maior luta é contra nós mesmos. É nos renunciar aos nossos desejos, às nossas carnes, mas até nisso Deus te ajuda e te fortalece. Na nossa mão não há força contra o pecado, mas na mão do Senhor, que é uma potência. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é o Senhor dos exércitos, aleluia. Ninguém pode resistir ao poder do nosso Deus. Quando Deus fala, os demônios são expulsos. Quando Jesus expulsou o demônio daquele gadareno, nós vemos, quando o Senhor quer, Ele faz e faz por completo, porque Ele é um Deus fiel. As obras do Senhor são fiéis. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Essa guerra, ela não vai te matar. Só vai te matar se você não buscar Deus, se você aceitar a sua situação que você está. Se você se entregar por completo e dizer, não, eu perdi a guerra aqui. Se você se entregar aos paraguaios, como se fala, né? Se entregar aos paraguaios, aí você ficou. Aí você ficou e acabou. Mas não, se anima, busca Deus, porque o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso. Qual que é o Deus que ajuda o povo? Porque o Deus que eles servem lá nas religiões de matrizes africanas, se eles vão num centro espiritual diferente, o povo leva uma surra. Vocês sabiam disso? Por isso é importante nós orar. Imagina, você ir na outra congregação e levar uma surra. Não, aquilo é os próprios demônios que estão neles, batendo neles, e o povo aceita, porque não tem coragem de aceitar a verdade genuína à luz do Evangelho de Deus, que dissipa todas as trevas. Aleluia. E é maravilhoso esse nosso Deus. E Josafá continua clamando, orando ali na frente de todo aquele povo. Josafá, ele estava dando bom testemunho para aquele povo, porque ele era alguém influente, era alguém importante, e ele estava ali, ele reinava. E nós vemos que ele estava diante do povo buscando a Deus, sinal de humildade. Não tenha vergonha de falar que você é cristão. Não tenha vergonha de buscar a Deus mesmo. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. E ele fala, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia. Ou seja, Josafá estava ali lembrando das promessas que Deus tinha feito, que Deus tinha entregado já outras vitórias. E quando vem as guerras, não é para se desanimar, não. Mas irmã, é tão difícil. Eu sei como é difícil. Eu sei que é difícil. É difícil sim, mas a alegria do nosso Deus é a nossa força. É a alegria do nosso Senhor que nos ajuda. É o Espírito Santo que te fortalece para te vir na presença do Senhor. E Josafá estava lá falando que clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele tinha a certeza que Deus ouviria a oração daquele povo e que Deus iria livrá-los. Sabe o que nós vemos aqui? Nós vemos um homem que confiava em Deus. Nós vemos uma fé que mesmo em meio ali, aquele caos de aquela notícia, porque aquela notícia era uma notícia de que haveria guerra. E quando há guerra e o povo fica sabendo, nós vemos hoje em dia aí nesse cenário de guerra que tá, a gente não precisa nem imaginar muito como é
é que foi naquela época, né? A gente já está vivendo aí os últimos dias, podemos ver que, então, quando há uma notícia de guerra que sai, o povo já começa a ficar assustado, já fica assim, já vira assim, receoso. E eu creio que foi assim também quando Josafá anunciou que ia vir aquele povo, aquela grande multidão contra eles. Mas Josafá, ele se pôs de pé no meio de todos, por isso, para acalmar aquele povo, para falar, para estimular eles a buscarem a Deus. E Josafá falou: clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Creia que Deus, ele pode te ouvir. Creia que o Senhor, ele ouve a tua oração e te livra. Porque é pela fé. Se nós não temos a fé de que Deus nos livra do acidente, nos livra do assalto, igual a irmã Olga estava contando quantos livramentos de assalto, né, irmã Olga, que o Senhor deu para ela. Se não fosse a fé dela, talvez o bandido tinha levado tudo. Mas ela teve fé no Senhor, ela creu naquilo que Deus falou e ela ganhou livramento para a glória de Deus. Assim somos nós devemos crer naquilo que Deus fala. E nós vemos no versículo 10 que os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos darão o pago vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. E aqui Josafá continua falando, orando com Deus, orando na frente daquele todo povo. E no versículo 12: ah, nosso Deus, porventura não nos julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eles estavam sem direção, estavam sem chão, já não sabia mais o que fazer. Nós lemos aqui que ele falou, clamou a Deus, ele foi sincero. E essa é a oração que Deus responde. É essa a oração que Deus quer de nós. Uma oração sincera, de coração. Ele reconheceu que nem ele, nem o exército dele, de Israel, tinha força contra aquele povo. Mas ele foi sincero ao Senhor, que vinha contra Judá, aquele exército, e que neles não havia força, e ele clamou a Deus, aleluia, e foi sincero, e eles estavam confiando naquilo que Deus ia fazer. Eles não sabiam o que Deus ia fazer, eles não sabiam, mas eles sabiam que Deus ia livrar, e eles estavam olhando, esperando, depositando a sua confiança em Deus. Aleluia, deposita a tua confiança no Senhor, creia somente nele, porque ele te ajuda. A partir do momento que você tem a fé de que ele pode te ajudar, ele vem e te ajuda. Nós vemos então, queridos, e todo Judá estava de pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Ou seja, estava todo mundo junto. Todo mundo junto estava perante a Deus. Naquela época, nós sabemos que era muito ruim essa questão de mulheres, filhos ali, porque eles não podiam participar de todas as coisas. Mas naquela situação, todos tinham que buscar a Deus. E hoje em dia assim também, hoje em dia não tem mais isso não, que só o homem pode buscar Deus. Não, mulher tem que buscar Deus, homem tem que buscar Deus, criança, jovem, idoso, todos têm que buscar a Deus, porque a salvação é para todos aqueles que creem no Filho de Deus, todos aqueles que clamam e que descem as águas, que se entregam a Jesus, têm direito à salvação. Aleluia. Todos.
basta querer, basta se posicionar, buscar. E nós vemos no versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matananias, levita dos filhos de Asaf. E o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, tomou aquele homem, Jaziel, para falar com o rei Josafá e com aquele povo. E assim, novamente, Josafá e aquele povo orou e Deus respondeu. Quando nós nos aplicamos a buscar ao Senhor de todo o coração, de jejuar a Deus, Ele responde mesmo. Creia nisso. E nós lemos aqui, e é os versículos que nós lemos: e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja, quem peleja é Deus. A partir do momento que você entrega tudo em oração, tudo ao altar do Senhor, que você clama a Ele de coração, a partir daí a guerra já não é mais tua. A guerra é dele. Ele vai te ajudar. Se você está passando por uma situação na sua família, no seu círculo de amizade, que o povo olha e diz: ah, mas você vai na igreja? Ah, mas não é bem assim. Estão ali tentando te desanimar, e você olha e diz: Senhor, é difícil ouvir da minha própria família que eu não devia ir na igreja. É difícil, Senhor, ver no meu trabalho que eu falo uma coisa e eles distorcem tudo. E você fala, entrega tudo a Deus, e Deus diz para você: não tema, não vos assuste, não fique assustado em pregar e continuar buscando a Ele. Não temas, não temas, não temas, porque Deus, Ele é contigo. O Senhor, Ele é contigo, meu irmão, minha irmã. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que viu nascer, que gerou, mas Deus não vai te esquecer de você. Deus, Ele não vai esquecer de você, não, porque os olhos dele contemplam toda a terra, contempla a minha vida, a sua vida, contempla a todos nós. O Senhor vê todas as coisas, e Ele sabe até onde te provar. Ele sabe até onde você resiste, porque a Bíblia Sagrada nos diz que não nos sobreveio tentação maior do que nós pudéssemos aguentar. Deus sabe até onde te provar, para ver se você vai continuar na presença dele ou não. Assim como o ouro, ele é provado no fogo para virar ouro puro, assim somos nós, porque lá no céu só vai entrar os puros de coração, só vai entrar aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que é no sangue de Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós continuamos lendo que não é para aquele povo temer, não era para o rei temer aquela grande multidão que vinha. Independente do teu problema, independente se ele é grande, se ele é pequeno, mas eu sei de uma coisa, eu sei que em Lucas 1:37 diz que para Deus nada é impossível. A tua causa, o teu problema não é impossível para Deus, não é não. E nessa noite o Senhor fala que Ele é contigo para te ajudar. Aleluia. E nós continuamos vendo no versículo 16: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Deus, Ele não só entregou a vitória para aquele povo, não, mas Deus deu a estratégia. Deus, Ele dá estratégia para nós vencermos o maligno.
Está lá em Tiago 4:7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Daí o segredo: resiste, sujeita ao Senhor. Sujeitar-se é se colocar abaixo, é se estar ali aceitando, orando, buscando a Deus. Resiste às tentações e o diabo foge de você, porque daí você já não é mais aquele crente morno, aquele crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, tá meio quente, meio frio, mas é um crente posicionado espiritualmente, que clama a Deus e o Senhor responde, não pela sua glória e honra, mas para a glória e honra do Senhor, porque Deus usou de compaixão. Aleluia. E nós vemos que aqui Deus deu a estratégia para eles. E Deus, se você crer, Ele te dá a estratégia de como você vai lidar com o teu problema, de como você vai lidar com a tua área financeira. Pode parecer que está tudo trancado, que está tudo difícil, mas Deus te dá a estratégia. Consagre tudo que você tem ao Senhor. Se a sua vida espiritual está difícil para você orar, clama a Deus, porque Ele te dá a estratégia de quais períodos está orando, de quanto a quanto tempo jejuar, qual os dias da semana. Bom seria todo dia, né? Pela graça do Senhor, o Senhor tem me ajudado, e eu creio que ajuda vocês também, e por isso que nós temos que clamar a Deus, porque Ele tudo dá estratégia, porque Ele é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. E nós continuamos lendo aqui: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Novamente, Deus reforça para eles que naquela batalha não ia ser a força do exército que ia lutar, não ia ser a espada que eles iam usar, não ia ser o rei Josafá que ia dar vitória, não ia ser o exército. Eles só iam ter que ficar parados e ver a salvação do Senhor com eles. Tem momentos que não é momento da gente agir, tem momentos que é para nós fecharmos a nossa boca e contemplar o agir de Deus, e agir e ver o mover do Senhor na nossa vida, e apenas dar glória a Deus e aleluia, e apenas glorificar o nome dele. Há momento para todas as coisas, há momentos que nós vamos ter que se pelejar, vir para a igreja se arrastando, mas vir, estar ali na batalha. Mas tem batalhas que já não é mais conosco, e sim com o nosso Deus, que Ele está pelejando pelo seu povo. E quando Deus peleja, nós devemos contemplar a salvação dele para conosco. Aleluia. E aqui Deus novamente fala para eles: não temais nem vos assusteis. Deus estava falando para eles não temer de novo e nem assustar. E aqui nós vemos que Deus deu de novo a ordem: amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Se posiciona, se coloca à disposição de Cristo, à disposição do Evangelho, porque Deus é com você. Se posiciona em meio a essa batalha, em meio a essa luta. Toma uma posição de cristão, de cristã, e vai orar, vai buscar a Deus, porque o Senhor é com você, meu irmão, é com você, minha irmã. Aleluia. Oh, glória. O Senhor será convosco. Nós vemos que Josafá se prostrou com o rosto em terra após receber aquela resposta tremenda de Deus, falando que eles não iam ter que pelejar. E todos que de Judá e Jerusalém também
se lançaram perante o Senhor e o adoraram. Quando Deus nos responde, é uma maravilha. Você dá glória a Deus, pula de alegria, louva a Deus, que é uma beleza, aleluia. Mas para nós termos a chave da nossa vitória, para o Senhor pelejar por nós, nós devemos fazer que nem Josafá fez. Nós devemos nos posicionar em oração, nós devemos nos posicionar a buscar a Deus de todo o coração, porque Josafá foi sincero com Deus. Nós devemos jejuar, buscar, orar. A Bíblia diz: esta casta de demônios não sai senão pela oração e pelo jejum. Tem coisas que a gente só vai vencer no jejum e na oração. E às vezes nem é só na nossa oração. A gente vai ter que chamar mais gente para orar com a gente. Chamar mais uma equipe de fé para orar pela gente, para nos ajudar. Assim como Josafá fez. Josafá chamou todo o povo para orar com ele, porque ele temeu, e todo aquele povo também. Então há momentos que nós devemos orar em conjunto, nos unirmos para que Deus peleje pela vida do nosso irmão, da nossa irmã, porque isso é a unidade da igreja, todos andando em um só propósito, em rumo ao céu, à salvação, à vida eterna. Conte com as nossas orações sempre que precisar. Aleluia. A igreja está aberta para orar por você, para jejuar por você, mas você tem que querer também, porque igual o nosso pastor sempre falava, a igreja só faz os 30%, que é te acompanhar, te ajudar, orar, te ajudar em oração, jejum, mas os 70%, que é buscar a Deus em casa, é estar orando, buscando, você tem que fazer, porque a salvação é individual. Aquelas 4 horas que você passa na internet, que passa assistindo filme, série, que não vai te agregar nada, passa lendo a palavra do Senhor. Tira ali um tempinho para ler, nem que seja 1 ou 2 versículos, se não consegue ler o capítulo inteiro, mas leia, busca ao Senhor com o teu coração, porque assim como aquele povo orou e Deus respondeu e foi com eles, assim o Senhor é contigo para te ajudar, mas tem que se posicionar e clamar a Ele. Aleluia. E nós vemos que os levitas, eles também se posicionaram para louvar ao Senhor Deus com muita alta voz. A Bíblia diz, com voz muito alta. A alegria de Deus, a alegria do Senhor quando vem a resposta, o livramento de Deus. Louva ao Senhor. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses que em tudo nós devemos dar graças. Dê glória a Deus, aleluia. Dê o teu melhor, glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. O que vamos dizer, meus irmãos, se não só dar glória a Deus e aleluia ao nosso Deus, porque Ele é conosco para nos ajudar. E aqui nós vemos que pela manhã cedo aquele povo foi, eles saíram pelo deserto de Tecoa e foram, e Josafá, ele se colocou novamente lá em pé, na frente daquele povo, para dar uma palavra de ânimo. Porque imagina o povo indo lá para a guerra, e quem que vai para a guerra feliz, né, meus irmãos? Não, vamos ser sinceros, você vai para a guerra feliz? A gente não vai para a guerra, né? Mas se um dia for, a nossa guerra é contra as potestades e os principados. Mas quem que vai para a guerra feliz? Mas então Josafá, ele se colocou de novo para dar uma palavra de fé para o seu exército. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, nós devemos crer naquilo que Deus fala. Nós devemos crer que o Senhor nos livra e que nós estamos seguros.
Nós devemos crer naquilo que o Senhor fala conosco, para que nós prosperemos, para que nós possamos estar seguros com o Senhor. E nós vemos, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. A benignidade de Deus, ela dura para sempre. A compaixão do Senhor conosco, ela é para sempre, porque Ele nos concede a vida eterna, que é eterna para sempre. Ele padeceu naquela cruz do Calvário, foi um sacrifício pleno, verdadeiro e que dura para sempre, e ressuscitou naquele terceiro dia, para que nós pudéssemos ter o direito de sermos filhos por adoção, mediante a fé em Cristo Jesus. E foi pela fé que aquele povo recebeu a vitória do Senhor. E assim é pela fé que nós recebemos a salvação da nossa vida. Eles jejuaram, eles oraram, creram no Senhor. E assim, quando o Senhor decreta a vitória na nossa vida, para nós recebermos a nossa vitória, nós temos que crer, nós temos que buscar ao Senhor. Aleluia. E nós vemos que quando aquele povo começou a cantar e dar os louvores a Deus, o Senhor começou a fazer emboscadas, e aqueles exércitos que estavam vindo contra eles, eles foram ali se exterminando, eles foram acabando. Nós lemos aqui, no versículo 22: e quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. Então, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Ou seja, enquanto o povo de Judá e de Israel, eles estavam louvando a Deus, dando glória a Deus, entoando hinos ao Senhor, o Senhor armava emboscada contra aquele povo de Moabe, contra eles, e eles começaram a se brigar entre si, e ficaram tudo confundido, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. E nós vemos que daí aquele povo, o Josafá e o povo todo foram lá, depois que houve aquela confusão toda, que eles guerrearam entre si, que eles se mataram tudo lá e ficaram confundidos. Josafá e o povo foram pegar os seus despojos, as riquezas, e eles tinham tantas coisas, objetos preciosos, que eles não puderam levar. Eles não podiam levar, e 3 dias eles foram lá, buscaram o despojo. Eles foram no primeiro, não deram conta de levar tudo. Foram no segundo, não deram conta de levar tudo. Foram no terceiro, e era muito. E no 4º dia, ou seja, Deus tinha dado já a vitória para eles, livrado eles daquela guerra, e ainda o povo saiu mais que abençoado, saiu livrado por Deus e saiu abençoado com riqueza. Lembra que Josafá, quando ele deu aquela palavra de ânimo para o exército, ele falou o quê? Ele falou que se confiares no Senhor, eles estariam seguros, e se credes nos profetas, prosperareis. Deus livrou eles, deixou eles em segurança, eles creram e prosperaram, porque era tanta coisa que eles foram abençoados, que eles pegaram, eram tantos itens preciosos, objetos que eles pegaram, que eles tiveram que ir 3 dias buscar de tanta coisa. E ele ficou assim. Daí você diz, irmã Larissa, daí eles ficaram lá ricos com a prosperidade de Deus, vencendo a guerra, e ficou por isso? Não ficou por isso não, porque o povo de Deus tem que ser um povo grato ao Senhor.
tem que ser um povo humilde, um povo grato. E o que eles fizeram? No quarto dia, todos eles se juntaram no vale de Berebara. Meu Deus, a irmã Larissa dá só a graça na dicção. No vale de Beraca. Esses nomes também, né, igreja? Meu chapéu, só o Senhor para dar vitória. O vale de Beraca, pois ali eles louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar do vale de Beraca até o dia de hoje. Ou seja, eles foram gratos a Deus. Eles agradeceram a Deus, eles fizeram louvores ao Senhor, porque Deus tinha dado a vitória para eles e prosperado a vida deles. Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais em vossos corações. Creia no Senhor, que Ele é contigo, meu irmão. Ele é contigo, minha irmã. Não te desanima aí. Não temas, o Senhor fala para você nessa noite, mas creia, porque Ele tem vitória, tem prosperidade espiritual, financeira, emocional. Ele tem tudo para te entregar, mas basta você entregar o teu melhor glória a Deus, o teu melhor louvor, a tua melhor oração, o teu melhor jejum. Amém? Que Deus abençoe e as palmas bem alegres para Jesus. Colocar de pé para fazer a oração da fé. A oração da fé é uma bênção, aleluia. Vamos clamar a Deus então, todos dando glória, 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 glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Ó meu Deus e meu Pai, nesse momento de oração, Senhor, da oração da fé, a fé, Senhor, que remove montanhas, Senhor, que move, Senhor, ó Pai, ó Senhor, nós vimos pela tua palavra, que é para nós crermos, ó Deus, é pela fé, Senhor, que nós temos direito à nossa salvação, ó Pai de poder e glória. Muito obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe a meus irmãos, as minhas irmãs em paz, meu Deus, e nesse momento nós oramos, leva cada um em paz para casa, livrando do assalto, livrando do atropelamento, Senhor, do acidente, ó meu Deus, livra mesmo, Senhor, da bala perdida, Senhor Jesus, ó Espírito de Deus, Espírito da verdade, livra essa casa, livra essa família, esse lar, Senhor, oh glória, glória, glória a Deus, meu Deus, fortalece a fé de cada um mais e mais, Senhor, que a tua palavra venha ficar no nosso coração e na nossa mente, ó Deus, Senhor, queima todo o mal, toda obra de Satanás contra essa pessoa, sai, 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 em nome de Jesus Cristo, ó meu Pai, continua garantindo as bênçãos e a vitória, a graça na vida de cada um, para a glória do teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém. Jesus, vamos nos despedir com alegria ou com tristeza? Alegria, com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus seja com vocês em nome de Jesus. Aleluia.